Saudar todos com a paz do Senhor. Este é o nosso blog, A Sua Igreja. É um blog que a gente criou aí, graças a Deus, para levar a palavra, não só para aqueles que querem conhecer o caminho, mas também aqueles que estão no caminho. Porque o objetivo do nosso blog não é apenas a evangelização, mas é a cuidar daqueles que já estão evangelizados. Porque ontem aconteceu um fato muito diferente, que as pessoas ali se revoltaram tal, e disseram, você tem que usar para evangelizar. Mas a pergunta é a seguinte, Deus, Ele quer que o povo venha a ser chamado? Claro. Ele quer que as pessoas venham de longe, de todos os cantos da terra, e ouvir a palavra dele? Sim, claro. Mas o que acontece depois que essas pessoas estão na igreja? O que acontece depois que essas pessoas conhecem a verdade, buscam a verdade, mas aí estão aí se deparando com mentiras, se deparando aí com falsos ensinamentos. Lembrando que Jesus Cristo, Ele também se direcionou ao templo. Também o objetivo dele também foi contra o templo. Não foi aceitar. Tanto que foi entregue pelo povo de Deus a ser morto e crucificado. Então, a gente temos que lembrar que Deus, ao culpado, Ele não tem por inocente. Que a partir do momento que você conhece a palavra, que você tem uma Bíblia sagrada dentro do seu lar, a partir do momento que você tem como ler, como entender por um rádio, pela internet, pela televisão, por todos os meios de comunicação, a partir do momento que a palavra de Deus não é você apenas desligar o botão, não é apenas você fechar a Bíblia, não é apenas você falando para mim me calar, ou você não indo numa reunião, numa igreja, seja lá o que for, pelo motivo ou por outro, ali onde se prega a verdade, não aceito aqui porque aqui prega a verdade, tal, então eu não vou mais não, eu vou em outro. Não é esse motivo que vai fazer com que Deus não venha te cobrar. Não é fazendo isso, desligando o canal de televisão, que aquela palavra que estava sendo dita ali, que Deus não vai te cobrar. Porque você está rejeitando a palavra de Deus. Quando se trata de rebeldia, muita gente trata como rebeldia, e umas pessoas andaram me chamando de rebelde. A rebeldia, eu vou mostrar aqui na palavra o que significa a rebeldia. O que quer dizer rebeldia? Será que eu sou rebelde porque eu me direciono a bispos? Será que eu sou rebelde porque eu vou me direcionar a pastores? Será que eu sou rebelde porque eu estou direcionando a padres? Será que eu sou rebelde porque eu estou direcionando contra aquele irmão que não observa os mandamentos? Será que eu sou rebelde? A palavra de Deus, ela deixa claro que o rebelde é aquele que abandona a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deixa claro porque Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, Ele deixou a tua palavra, Ele deixou a sua palavra escrita. Então o Espírito Santo, Ele fala através das pessoas, de pastores, de bispos, evangelistas, obreiros, diáconos, missionários. E as pessoas têm rejeitado. As pessoas têm colocado como se a verdade, ela não liberta, mas ela machuca. Então as pessoas, por ver a verdade batendo de frente, elas querem usar, assim como Satanás também usou a palavra, elas querem usar o argumento para filtrar, para eliminar, para aniquilar a verdade de Cristo. Elas não querem aceitar que elas estão erradas, elas querem mudar a verdade de Deus. Elas querem fazer uma outra verdade. E a verdade é o que está escrito. Então, para mim, para você que está ouvindo, está assistindo, temos que nos voltar a Deus. Não importa o que Ele nos peça. Não importa o que Ele diga. Temos que nos voltar para Deus. Porque é muito fácil a gente ir para a igreja, a gente pegar a Bíblia, a gente ler, mas a gente não obedecer. É muito fácil. Pegar, às vezes, você vai lá, você pega o seu salário inteiro no banco e dá na igreja. Você pega aí o seu carro, vende e dá na igreja. Você faz tudo o que é possível e impossível para agradar a Deus, tentando comprar Deus.
Agora eu te pergunto se você vai comprar Deus. Se Ele é o Deus que é dono do ouro e da prata. Deus não se vende, gente. Deus não se vende. Deus quer que você, que eu, que os pastores, os bispos venham obedecer a palavra. Que não vamos abandonar a palavra. E se estamos abandonando a palavra, Deus vai nos abandonar. Ele não se esquece de nós. Mas abandonar, Ele abandona. Ele não vai se esquecer. Nós que conhecemos a palavra, nós que buscamos a palavra, nós que queremos nos aproximar do Senhor Jesus, temos que observar os mandamentos, as palavras que saem aí das bocas dos nossos guias, de todas as pessoas que vêm aí numa pregação, um obreiro, um evangelista, um jovem, um pastor, um bispo, um diácono, um missionário, um padre. Mas onde está escrito isso que o Senhor está falando? Onde? Será que se eu ler para cima do versículo, para baixo do versículo, tem a ver com o que você está falando? Tem a ver com a palavra que está saindo da sua boca? Então aí o rapaz ele disse assim, você tem que se preocupar em evangelizar. Mas meu amigo, eu não lembro muito bem o nome dele, e o nosso amigo, temos que observar que do que adianta evangelizar, mas quando o povo chegar doente, chegar triste, chegar amargurado, chegar quebrado, aqui não tem a palavra de Deus. Na sua igreja não tem a palavra de Deus. Naquele lugar não tem a palavra de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então a pessoa chegar, aí ela vai ficar desacreditada, porque é isso que vai acontecer. Eu fui para a igreja A, fui para a igreja B, fui para a igreja C, e não aconteceu nada. Você tem que ver que muitas igrejas não acontecem nada. Não é você bater o pé e dizer que aqui é onde Deus responde. Muitas pessoas saem da sua igreja e dizem, não aconteceu nada. Muitas pessoas saem daquela igreja e dizem, não aconteceu nada. Muitas pessoas saem da outra igreja e não acontece nada. Então temos que parar de ser uma falsa aparência, um falso profeta. Então, e buscar por que não se acontece nada. Por que não acontece nada? Por que aquele irmão saiu e falou que não acontece nada? Por que aquele membro saiu e não aconteceu nada? E parar de atacar. Né? Quando eu falo atacar, não é falar a verdade não, gente. Atacar é você não tem fé. Por isso que não acontece nada. O meu Deus, o Deus que eu acredito, mesmo se você não crê, Ele faz. E eu te mostro muitas passagens bíblicas, mostro para você que o povo não acreditou e Deus operou. O Deus que eu acredito. Agora existem situações que você tem que expressar a sua fé. Existem situações que você tem que esperar. Existem situações que você tem que depender de uma oração de alguém. Mas o Deus que eu acredito, Ele faz você crendo, você não crendo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, muitas pessoas, você não tem fé, você não. Por que não tá? Por que o irmão não foi atendido? Por que aquilo não aconteceu? Porque, gente, Deus, Ele opera em cima do que está escrito. Ele opera apenas, exclusivamente em cima do que está na palavra. Não adianta o seu bispo, o seu pastor, o seu padre, um macumbeiro falar de A a Z, se não tiver na palavra de Deus. Ele não vai fazer. Não adianta. Você tem que ver que o homem, ele não vai te trazer benefício nenhum, porque eu digo para você que mesmo Moisés, que foi ali que escreveu ali, ó, Deus falando com ele foi escrevendo as escrituras, Deus falou para ele, você não vai entrar na terra prometida. Então você vê que homens, eles não podem te dar a salvação, eles não podem te dar as bênçãos, porque nem eles mesmos conseguem. Porque quando Deus determina, nem Moisés entrou. Diz, olha Moisés, você não vai entrar, você vai ver, mas você não vai entrar. Deus falou para Moisés, você vai ver Moisés, mas você não vai entrar. Essa é a maior prova, gente. Moisés tinha muita comunhão com Deus, muito mais do que... Claro que existem pessoas que têm muita comunhão,
Mas ele tinha muito, ele foi escolhido para escrever as escrituras, para receber a palavra de Deus, mas mesmo assim ele não entrou. Ele não conseguiu pisar na promessa. Então eu digo para você, foi o que eu falei para esse rapaz, eu falei, olha, é o seguinte, você tem que observar, não, tá, uma obediência cega. Infelizmente, para o nosso amigo, para outras pessoas, é uma obediência cega. Não podemos ter obediência cega. Temos que obedecer conforme os mandamentos. A palavra que Jesus falou, isso é possível. Então, eu pergunto, se você estiver no inferno, se você for condenado ao inferno, se você for condenado a uma condenação sem volta, porque Deus ele condena e está condenado. Deus ele julga, Jesus está determinado. O que Deus falar e determinar, gente, está determinado. Se você estiver no inferno, quem vai te tirar de lá? Seu bispo vai te tirar de lá? Seu pastor vai te tirar de lá? Seu padre vai te tirar de lá? O macumbeiro vai te tirar de lá? Temos que observar. Tem que se respeitar a vontade de Deus. Tem que se respeitar a vontade, porque senão as consequências são terríveis. E depois não adianta ficar orando, Deus, por que o Senhor me deixou cair nessa situação? Por que o Senhor não olha pela minha família? Por que o Senhor, porque Davi, depois que ele viu o erro, lá que ele cometeu o adultério, o homicídio, depois ele caiu em si e depois, gente, você lê a palavra, vê o que aconteceu com ele, com a família dele, não teve jeito, ele aceitou que ele errou. E terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é se revoltar e criar uma rebelião contra a palavra. Se você busca a palavra e você se levanta contra os falsos profetas, Deus é com você. Se você fala de Jesus na sua igreja, as pessoas não aceitam a palavra da Bíblia que sai através da sua boca, Deus é com você. Agora vocês que rejeitam a palavra, vocês que rejeitam os ensinamentos de Jesus, vocês que são mais a favor do homem do que a favor de Deus, para vocês é guardado uma condenação. Toma cuidado, porque a palavra de Deus, Jesus ele veio para a palavra, manteve a palavra de Deus. Então você não podemos abandonar. Não podemos, quando uma pessoa chegar, falar de Deus, mostrar na palavra, observe os mandamentos, observe a palavra de Deus. Aí sim você rebate. Porque senão você está rebatendo contra Deus, você pode rebater contra Deus. E aí eu digo para você, evangelizar sem cuidar adianta. Chamar as pessoas para a igreja como se fosse um monte de objeto, adianta. Vem aí as lojas de R$1,99. Muitas lojas de R$1,99. Que é a loja assim que tem milhares de objetos. Muitos dali, não todos, claro, são praticamente descartáveis. Adianta? Não adianta. O bolo, se você fizer o bolo e você não tomar cuidado com o bolo, mesmo depois de ele estar dentro do forno, ele queima. Queima ou não queima? E se tirar antes, o que acontece? Ele murcha. Então, gente, mesmo um bolo, uma coisa tão simples, você pega uma farinha, joga uma água, joga um açúcar, joga um ovo, mexe, taca no forno e deixa lá. Se não for bem cuidado, gente, queima. Então, você quer queimar? Você quer trazer pessoas para a sua igreja para serem queimados no inferno? É isso que você quer? Agora, depois que elas estão dentro da igreja, você está trazendo almas, você é responsável por essas almas. Opa, mas será que aqui está falando a palavra de Deus? Ah, mas o que eu faço? Muitas igrejas por aí. Ou não é uma oferta? Você está evangelizando como oferta para Deus, só que você está entregando essas pessoas para o inferno. Vamos lá para a minha igreja. Vai ter lá a noite do sabão que escorrega. Vamos lá para a minha igreja que vai ter as fantasias do caramuru. Vamos lá para a minha igreja que vai ter a festa do jabuticaba. Vamos lá para a minha igreja quando vai ter a noite da pizza encantada. Né? Antigamente você ouvia muito falar em vigília. Hoje, existe igreja que tem vigília? Tem. Mas hoje vamos lá que a fantasia tá rolando solta no pé, que arrasta, no arrasta-pé. Rock para Jesus, a noite do samba do Senhor.
Então, gente, vamos ver. Será que nós estamos chamando essas almas para onde? Você tem que entender, gente, que não é enfiando a mão no seu bolso, não é enfiando a mão lá no seu bolso, lá rasgando o bolso, descendo no bolso dos shorts e no bolso da cueca e arrancando seu dinheiro e pôr no altar, que isso vai te garantir a salvação, não. Isso não vai te garantir a salvação você estando 24 horas na igreja, você vendo coisa errada e você não falar. Se você não falar, você vai ficar aqui. E a palavra de Deus, ela garante. Ela garante que você vai ficar aqui para você aprender e para você ensinar direito. É isso que você está querendo? Ficar aqui na terra e ensinar direito na tribulação? Abra em 1 Samuel 15, versículo 10. Eu vou mostrar para você que existe muito mais coisa que Deus olha do que o seu dinheiro. Muito mais coisa Deus olha do que você ir vender um monte de coisa e dar o dinheiro na igreja. E acha que com isso vai estar salvo. Acha que com isso está agradando a Deus. Aí você pega todo o seu dinheiro e você dá ali. Você pega, vende as coisas. Você acha que com isso você está agradando. Como se Deus fosse o quê? Uma pessoa que se vende. Uma pessoa que não tem caráter. Uma pessoa que não tem moral. E que se agrada com dinheiro. Tipo um mercenário. Algum tipo de coisa assim. É essa a visão que você tem de Deus? Vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Ah, o nosso amigo também comentou, né? Que falou sobre obediência. Ele falou, mas isso é lá atrás. Eu vivo aqui hoje na terra. Se você não viver aqui na terra muito do que diz a palavra de Deus, você vai ficar aqui. Você vai continuar aqui. E você vai buscar aqui fazer a vontade do homem depois do arrebatamento. E você pode morrer e você vai ser julgado, porque você está rejeitando a palavra. Ou você quer morrer na salvação? Você quer morrer e falar, olha, graças a Deus, só me falta a salvação. Agora você morre, você nem sabe se vai ser salvo, porque você desobedece. Mas você fala, ah não, eu tenho certeza que eu estou salvo, porque Deus é que me garante. A palavra te garante isso? Que você vivendo do jeito que você está vivendo, você vai para o céu? A palavra garante que se você viver sem se arrepender, você vai ser salvo? A palavra te garante que se você ficar contra a palavra de Deus, você vai ser salvo? A minha Bíblia não garante isso não. A minha Bíblia garante que é para observar, é para guardar, não é olhar nem para a direita nem para a esquerda, é um caminho estreito, que não se pode vender coisa na igreja, não se pode comprar coisa na igreja, que não se pode adorar falsos deuses, que o único caminho é Jesus Cristo, que não se pode pedir nada para Maria. A tua igreja ensina esse tipo de coisa? A sua igreja ensina esses ensinamentos? Ensina? A sua igreja ensina que você não pode ter outro intercessor entre Deus e o homem, a não ser Jesus? Não é o bispo, não. A idolatria ao homem também é uma idolatria? Ou você acha que não? Se você ficar, não, fulano, temos que respeitar nossos pastores, mas o bom pastor. Não é aqueles que se apacentam a si mesmos. Então toma cuidado, gente. Vamos observar os mandamentos. Vamos ver. Ah, peraí. Eu conheço o irmão Alex. Mas o irmão Alex, ele já não está mais falando da palavra de Deus. Opa, então, irmão Alex, não vou mais ver seus vídeos, porque não tá, o que você está falando não está escrito. Não está escrito. O bispo é muito usado por Deus, mas ele está falando coisa que não está escrito. Para onde que eu vou depois que eu morrer? Eu estou seguindo quem está falando que não está escrito. Se a minha vida, ela espera a salvação, o dia do Senhor. Espera a salvação. Espera a salvação. Agora, como que eu vou esperar a salvação se eu sigo quem não segue a Deus? Que salvação que eu vou esperar? Que condenação que eu vou esperar? Que resultados espirituais eu vou esperar? Então temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é poderosa, assim como o nosso Deus. Deus é poderoso. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele não volta atrás, gente. Por ninguém. Acabei de falar. Ele deixou Moisés e falou, Moisés, você não vai entrar. E se ele falar para você que você não vai entrar, você não entra. E não tem bispo, não tem pastor, não tem padre, não tem macumbeiro que te livre do inferno. Se Deus te jogar lá. E aí, é choro e ranger de dentes, tanto nas trevas exteriores,
Porque nas interiores você não vai aguentar de tanto sofrimento. Vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, 1 Samuel 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Viu, gente? Saul era um rei. Então não é porque ele era rei que ele podia fazer o que ele queria, não. Não é porque ele era rei que ele podia desobedecer a palavra de Deus. Não é porque o seu líder é pastor que ele pode desobedecer. Não é porque o seu líder é um bispo que ele pode desobedecer a palavra. E aí eu digo para você, vai adiantar você evangelizar e levar as pessoas para um lugar onde a palavra não é falada? Então, temos que evangelizar? Temos que evangelizar. Temos que ir para a igreja? Temos que ir para a igreja. Temos que escutar a palavra de Deus, receber oração, participar de campanhas, propósitos, até mesmo votos, gente. Conforme a palavra de Deus. Mas, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai operar nada. Você vai ficar 10 anos fazendo propósito, 10 anos sacrificando, 20 mil anos sacrificando. Entendeu? E não vai acontecer nada. Nem o dinheiro para o seu funeral você vai ter. Antes você tivesse juntado todo o dinheiro que você deu na igreja. Então, gente, está escrito aqui, ó, o rei desobedeceu, deixou de seguir ao Senhor e a sua palavra. E Deus disse que se arrependeu. Para Deus se arrepender, gente, né? Deus falou lá atrás, lá, eu me arrependo de ter feito o homem. E aqui Deus falou para uma pessoa. Uma pessoa. Quando Deus falou aqui, eu me arrependo de ter feito o homem, lá no começo da Bíblia, ele se referia a toda a humanidade. Agora, você já pensou, ele se falou para uma pessoa só? Deus chegar e falar para você, eu me arrependo de ter feito você, fulano de pastor, porque você deixou minha palavra. Deixou de me seguir. Olhar para você, obreiro, dizer assim, ó, eu me arrependo de ter colocado você como obreiro, porque você deixou os meus ensinamentos, deixou minha palavra. Você que é membro, Deus falar para você, eu me arrependo de ter trazido você para minha casa, porque você deixou os meus ensinamentos, deixou a minha palavra. Por causa de quem? De um homem que pode ser lançado no inferno junto com você. E aí chegar para você, padre, falar a Deus falar, eu me arrependo de ter levantado você sobre a face da terra, porque você tem feito o povo acreditar em falsos deuses, se curvar e fazer petições a falsos deuses. Bispos, Deus chegar para você e falar, eu me arrependo de ter levantado você para ser ministro da minha palavra, porque você hoje abandonou os meus caminhos, fazendo o povo, em vez de evangelizar, querer votar. E ainda chamar o povo de rebelde. E ainda chama o povo de rebelde, gente. Chama o povo de bode. Eles abandonam o caminho do Senhor e nós somos o bode. Oh, meu Deus. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. As minhas palavras, as minhas palavras, as minhas palavras, gente. O que está em propósito aqui, pra gente que está buscando a Jesus Cristo, é a palavra dele. É Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Senhor da nossa vida. Não é o que a pessoa ali está inventando, não. Então não queira que Deus chegue para alguém, que chegue para você, eu me arrependo de ter colocado você na minha casa, na minha igreja, diante do meu povo, no meio do meu povo, porque abandonou os meus caminhos e não executou a minha palavra. Executar a palavra de Deus é pôr em prática a palavra de Deus. Será que a gente precisa chegar a Deus se arrepender? Será que a gente precisa chegar ao ponto de Deus se arrepender? Então temos que evangelizar. Nós temos que levar o povo a um lugar onde eles vão encontrar Jesus. Então o povo hoje, está falando com o irmão, o povo hoje é evangelizado, pisa na igreja, está na igreja, mas não conhece os caminhos do Senhor.
poucos conhecem, poucos lutam, poucos aí mantêm aí a palavra de pé, são criticados, são aí, né, vira uma piada. Então vamos buscar a Deus, gente. Vamos buscar a palavra. Vamos buscar exatamente o que está escrito na Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Vou continuar aqui. Saul, né, começou aí a apresentar um argumento para Samuel. Então você não pode querer inventar argumento. Já falei. Você não pode querer argumentar contra a palavra de Deus. Eu vou te mostrar aqui porque não. Quando é uma palavra que você vê que não tem nada a ver com Deus, você pode sim. Palavra de Deus, ela garante. Jesus Cristo foi no templo. João Batista, os profetas, os apóstolos, os discípulos foram contra as pessoas que estavam contra a palavra. Morreram tudo, certo? Mas quando você tenta argumentar, entendeu? Você quer inventar, você não quer aceitar que você está errado. Você quer, não, Jesus, do meu jeito tá bom, do meu jeito tá bom. Conheço alguma coisa da palavra, dá para me defender. Mas se a palavra está dizendo que você está errado, meu amigo, você está errado. Não queira inventar, não. Vamos lá. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, Samuel. Então veja bem, gente, que não adianta você fazer meia vontade de Deus. Não adianta você querer simplesmente, eu participo da Santa Ceia, eu falo de Deus, eu evangelizo, eu sou puro perante os olhos de Deus, se você não fizer toda a vontade. Se Deus mandou uma coisa, faça. Moleque, mas ninguém faz toda a vontade de Deus. Claro que não. Ninguém faz, mas você tem que procurar fazer. Você tem que procurar com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu amor que você tem por Jesus Cristo. Você tem que tentar. Agora, se você vê porque o povo não obedece, você vai aceitar? Saul era rei. Então ele tinha um limite ao ponto de falar: ô gente, espera aí, Deus mandou destruir tudo. Você está na sua igreja, você que está aí, você ou é pastor, ou você é um bispo, ou você é um padre, ou você é sei lá o que, seja lá o que for, um obreiro, um presbítero. Então, você tem alguma função, membro na igreja, membro mais velho, membro mais novo, e você vê algo errado. O povo está se desviando. Tem como você falar? Tem como você procure na Bíblia? Primeiro, olha, isso aqui está errado. Essa imagem na minha casa está errada. Ou pedir coisas para Maria está errado. Ou o bispo está falando uma coisa que não é a palavra de Deus, isso está errado. Vender coisa na minha igreja está errado. Ou irmão, comprar coisa na igreja está errado. Mas você se batizou, você seguiu o caminho por qual Deus mandou. Não foi isso que Saul falou? Não, mas eu segui o caminho. Você está se batizando, você está evangelizando, você está lendo a palavra, mas você não obedece. Você não põe em prática. O que Deus falou? Porque não executou as minhas palavras. Então eu rejeitei. Me arrependo de haver posto Saul como rei. Então Deus vai se arrepender de você. Porque você vai a um certo ponto e lá na frente, mas peraí, eu tenho um título na minha igreja. Se eu começar a falar que isso não é certo, vão me tirar. Vão me tirar de líder do grupo jovem, vão me tirar de obreiro, vão me tirar de membro, vão me tirar de pastor, vão me tirar disso, eu vou passar dificuldade. Mas é melhor você passar por tudo isso do que Deus te rejeitar. Não é verdade? Jesus, ele foi. E é o que eu estava falando esses dias, gente.
Jesus, vamos abrir os olhos. Jesus, ele disse assim: olha, Senhor, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Jesus, gente, naquele momento ele pediu para ser tirado dele por Deus o sacrifício. Não foi isso que ele pediu. Mas ele falou: mas seja feita a tua vontade. Então não adiantava Jesus ele ir lá batizar as pessoas, falar de Deus, pegar os discípulos, ensinar o caminho, curar, libertar, isso tudo, e no fim ele não fosse para o sacrifício. Ia adiantar? Não. Então ele sabe que a vontade de Deus tem que ser feita, mas seja feita a tua vontade. Né? A nossa vontade não pode ser com prioridade. O que eu acho, porque eu estou muito tempo na igreja, estou muito tempo seguindo o bispo. Não, o bispo, vamos proteger. Se alguém falar alguma coisa que seja contra o meu bispo, eu vou bater nessa pessoa. Até Deus te rejeitar. Até Deus te rejeitar, porque você está na igreja aí, onde você está, porque Deus está permitindo. Ou você acha que é você? Jesus falou assim, ó, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então você se engana, achando que você vai ficar aí na igreja por muito tempo, vendo coisa errada, não vai falar nada, não vai tomar uma posição a favor de Deus, e Deus vai te manter aí. Quantas pessoas você conhece que já saíram daí? Quantas pessoas que você conhece que já saíram da igreja? Quantas pessoas que você conhece? Ah, não, mas antes Deus me mate do que eu sair da presença de Deus. Deus não vai te matar, não. Deus não vai te matar. Porque você está ensinando errado, você está seguindo errado, você está evangelizando, levando as pessoas para um caminho errado. Então você vai ficar aqui, vivinho da Silva, para aprender a fazer direito. Vê lá se Deus matou Davi quando Davi se desviou. Matou? Não, ficou vivinho para aprender a fazer direito. Agora vê lá o que Davi teve que aprender para fazer direito. Você quer aprender? Você quer que Deus te ensine a fazer do jeito certo? E o jeito certo dói, viu? O jeito certo dói, destrói, machuca. Porque está escrito. Vamos continuar. Andei, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me mandou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas, vacas, o melhor, para oferecer ao Senhor teu Deus, Samuel, em sacrifício. Então veja bem, gente. Não adianta você desobedecer. Não adianta você ir contra a palavra de Deus e você querer agradar a Deus, não. Não adianta as pessoas abandonarem os ensinamentos e depois subir num púlpito, no altar, e dizer, não, mas isso aqui é para Deus. Eu estou falando dessa menina. Não, a venda não é pra, sabe, gente, pra comercialização. Mas são louvores lindos para adoração ao Senhor. Vê a semelhança? Aí, Saul ele disse assim, olha, não, o povo pegou o melhor para oferecer por teu Deus. Então não é desobediência, mas é um sacrifício ao Senhor. Aí eu vou dizer para você, se você dando todo o seu dinheiro na igreja, se você desobedecer a palavra para arrumar dinheiro, se você fizer tudo o que você quer para arrumar dinheiro e depois fazer as coisas para Deus, olha o que Deus diz para você. Porém, ou seja, já deu uma cortada, Samuel em Saul, né? Por isso que eu digo para você, não tenha medo não, gente, de falar a palavra de Deus. Samuel era profeta e Saul era rei. Então Samuel, ele podia temer, porque Saul era rei, né? E falou assim, olha, lá em 1 Samuel 21, versículo 6, fala que Saul mata os sacerdotes. Se ele mata sacerdote, vai me matar, não vou falar nada não. Aí ele diz assim, ó, na hora que ele falou, não, mas é para oferecer para o Senhor seu Deus. Aí ele diz assim, ó, porém, cortando Saul, né? Disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Agora, eu digo para você, o profeta falando da pessoa de Deus, de como Deus é, gente.
Entendeu? Você está entendendo? Não é a palavra que o profeta falou ali. Não, mas tal. Não. Conhecer como que Deus é. Ele disse: tem porventura Deus, vamos lá. Porém disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então você vê que ele fez uma pergunta a Saul. Peraí, Saul, você está me dizendo que Deus prefere que você faça o que você quer do que se obedecer a palavra? De que Deus, você vai dar dinheiro e Deus vai ficar assim? Deus vai ter prazer? Já que você vai desobedecer? Não, desobediência é desobediência. Tem mais aqui, ó. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, gente. Não adianta você fazer sacrifício na tua igreja, não. Se você é desobediente à palavra. E mais aqui, ó. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Atender a Deus, obedecer a palavra é melhor do que essas coisas. É melhor do que o sacrifício nos propósitos. É melhor do que arrumar dinheiro da maneira que você quer, que você acha, desobedecendo a palavra. Isso é muito melhor eu obedecer a Deus, porque Deus vai te abençoar você obedecendo. Agora você sendo desobediente, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então você vê que aqui está deixando claro, gente, é sobre a palavra que estou falando. Não é eu chegar para o seu bispo falar que ele está errado, para o seu pastor que ele está errado, mas é para você que está contra a palavra de Deus, que é como idolatria, feitiçaria, porque é rebelião contra a palavra do Senhor. Então, gente, vamos observar. Os mandamentos estão aí, a palavra está aí, você não é mais inocente perante Deus. Você não é, gente. Você que conhece a palavra, esposa de pastor, pastor, obreiro, evangelista, presbítero, bispo, padre, macumbeiro, membro da igreja firme, você que acabou de se batizar, já leu a palavra, tem a Bíblia na sua casa. Você que tem a Bíblia na sua casa não tem como fugir. Tem na internet, tem na televisão, tem no rádio. Você pode procurar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você vai ser salvo. Deus vai abençoar você e a sua família. Deus vai te restaurar, vai mudar a sua situação, vai restaurar os seus caminhos, vai te fazer uma pessoa nova, livrar a sua alma da tormenta, das perturbações. Mas tem que se dar ouvido à palavra de Deus. Evangelizar, para onde vão essas almas, gente? Vamos cuidar delas. Não é apenas pegar o bolo, preparar o bolo e tacar no forno e deixar ela queimar. Busque a palavra de Deus. Só o Senhor é Deus. Não aceite, gente, uma palavra que não vem de Deus. Não aceite aquilo que não está escrito. Não aceite. Não, mas vamos chamar de bode. Vamos chamar de rebelde. Você viu aqui que rebeldia, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitasse a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Isso é rebeldia, rejeitar a palavra. Diz mais aqui no 11: arrepende-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, o que Deus falou para Samuel, Samuel passou para Saul. Saul, ele fez só uma parte. E depois, ele, achando, com pretexto de estar agradando a Deus, ele mudou o que Deus mandou. E se você mudar o que Deus está mandando, Deus vai te rejeitar. Jesus, ele vai te rejeitar, para que você não esteja mais no lugar onde você está. E Deus te arranca. Deus te arranca. Vamos buscar Deus. Vamos buscar Jesus. Só o Senhor é Deus. Vamos evangelizar. Vamos falar de Deus, gente. Mesmo que a pessoa pise na sua cabeça, fale de Deus. Jesus Cristo é o Senhor.
Só Jesus salva, cura e liberta. Pode te chamar de doido, de tudo, qualquer coisa. Entendeu? Não ligue. Porque Deus, ele vai abençoar os seus caminhos. Deus tem abençoado os meus caminhos. Ele vai abençoar os seus caminhos. Mas vamos buscar Deus. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado. Que os seus olhos venham ser abertos através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.